TV Uniregistral tem o prazer hoje de receber o secretário estadual da Habitação, Dr. Flávio Amari. Flávio, é uma alegria recebê-lo. Eu fiquei muito feliz de receber o convite, de poder participar aqui com vocês, ainda mais do teu lado, uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, meu amigo. Então vai ser um prazer para mim poder participar nesses próximos minutos aqui e compartilhando alguns projetos com os nossos telespectadores aqui digitais. Eu fiquei muito feliz, Flávio, quando você foi escolhido para comandar essa secretaria tão importante. Habitação é um direito fundamental que precisa sair da teoria, da promessa da Constituição e se transformar em algo concreto. Conta um pouquinho o que você pretende fazer nesse período. Obrigado, Narina. Foi uma decisão difícil, porque eu tenho uma história toda na área empresarial e sempre a política foi me chamando devagarzinho. Eu vivenciei isso muito na família, meu pai na área política, o segundo casamento do meu pai, Maria Lúcia, deputada, também na área política. Vivenciei depois na entidade, como presidente da AELO, Associação de Loteadores, depois assumi a presidência do Secov, estava na presidência do Secov quando recebi o convite do governador, mas ao mesmo tempo que é uma decisão difícil, eu acho que também tem que ser uma decisão que nós, enquanto a gente está do outro lado do balcão, e a gente fica reclamando ou apontando o dedo para o governo, exigindo ou pedindo uma simplificação, uma desburocratização, uma melhor atuação do governo, quando tem a oportunidade de estar do outro lado, eu acho que é uma obrigação de todos nós. Então, quando eu recebi o convite, eu aceitei de forma imediata. Ou seja, eu acho que nós temos que fazer parte desse processo. E o país vive um momento de inflexão hoje, uma mudança de conceitos em que a gente está vivendo no país. Mas eu vivo isso desde sempre. Então, poder estar do outro lado do balcão, conhecendo o tema da habitação, sob a ótica empresarial, sob a ótica do setor privado, e poder realizar principalmente o sonho das pessoas mais carentes e com uma vontade de aumentar a produção, simplificar processo, desburocratizar todo o processo de aprovação, é um desafio e eu tenho mergulhado nisso, Naline. Eu tenho trabalhado 24 horas por dia sonhando, não sei mais se hoje é segunda, quinta, sábado, domingo, porque todo dia é dia de trabalhar, é dia de estudar, é buscar informação, pensar em ideias, projetos. Então, eu estou muito determinado e quero trabalhar nesses 4 anos com muita intensidade no tema para que eu consiga fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Essa é a minha vontade e principalmente naquelas pessoas mais carentes que mais precisam da ajuda do Estado, da participação do Estado no futuro da vida dessas famílias. Quais são os seus primeiros projetos, Flávio? Na verdade, é buscar entender toda a estrutura da secretaria, identificar como funciona essa composição do déficit habitacional por região do Estado, ou seja, ter um mapeamento do Estado para saber em que região precisa de que atuação. O problema que existe aqui na cidade de São Paulo certamente não é o problema que existe no Oeste Paulista, em cidades menores ou maiores, regiões metropolitanas. Cada pedacinho do nosso Estado tem uma característica. Então, a ideia de até não ficar preso no gabinete e também vivenciar isso tem feito com que a gente consiga compartilhar experiências com os prefeitos, com as pessoas, com as famílias. Então, eu já estive em algumas regiões do Estado, estão entendendo que a região no interior talvez seja um condomínio horizontal, numa outra região seja locação social, numa outra região seja revitalização de prédios antigos, como é o caso de São Paulo, de Santos, onde a gente tem tanto prédio abandonado ou fechado nas regiões centrais. A gente tem que buscar flexibilizar para poder atender o maior número de famílias e entendendo a necessidade de cada região, com vários projetos. É muito importante, Flávio, que você tenha essa clarividência, aliás, já evidenciada, provada na sua atividade empresarial e na liderança que você exerce no Secov. E tudo aquilo que a Secretaria da Habitação faz está intimamente vinculado àquilo que os registradores imobiliários fazem. Há uma longa história de convívio que nós esperamos, Flávio, ela vem agora a ser incrementada, intensificada, de lado a lado, para que nós possamos juntos encontrar fórmulas que simplifiquem. Os cartórios, de maneira geral, Narine, os registros de imóveis são fundamentais para a nossa atividade. Então, uma das críticas, você deve ter visto e acompanhado, é de que a construção, a edificação desses conjuntos habitacionais muito distanciados do centro. Quando a gente olha as cidades menores do interior paulista,
normalmente os conjuntos são acoplados à cidade e é muito próximo. Walking distance, dá para andar do conjunto até o centro da cidade. Eu vivenciei isso em algumas cidades já, onde eu fiz entrega ou visitei obra. Agora, quando a gente vai para grandes cidades, e eu coloco grandes, talvez mais de 400, mais de 500 mil habitantes, e faltam áreas, né? É mais difícil. Então, o que a gente tem que buscar é alternativa. O prefeito, às vezes, tem um ativo na caneta dele que não é utilizado. Então, a gente conseguir buscar construir empreendimentos em regiões centrais, com incentivos municipais, principalmente daí nos coeficientes urbanísticos. Não estou discutindo isso para habitação de alto poder aquisitivo. O foco da Secretaria é buscar formas e aproveitar melhor as ferramentas que os municípios podem oferecer para, junto com o Estado e trazendo a iniciativa privada, aumentar a produção para atender essa demanda que é crescente dessas famílias, em vez de colocar eles para longe dos centros. Então, uma ação é esse ativo que existe na caneta dos prefeitos, melhorar o potencial construtivo dos terrenos nas regiões centrais, para habitação e interesse social. Uma outra ação são os prédios antigos. Muitas restrições existem dos órgãos de proteção de patrimônio histórico, do CONDEFAT, do COMPRESP e também do Corpo de Bombeiros. A gente tem que buscar uma alternativa, Naline, para dar segurança, sim, para os prédios, mas que esses prédios tombados não virem tombados. Sim. Ou seja, que a gente não perca. Tombamento físico, né? O mundo inteiro, Flávio, você sabe disso, o tombamento é um estímulo a que o proprietário encontre uma utilização sem destruir aquele edifício que deve ter um valor arquitetônico e histórico. Aqui no Brasil, nós fazemos um tombamento que é um castigo. Você falou da população crescente, sem moradia. A população de São Paulo é muito oscilante. São Paulo atrai muita gente. Há possibilidade de um cadastro confiável para que nós tenhamos condições de verificar se não há a mesma pessoa, um membro da família, pleiteando em vários lugares uma habitação. Eu acho que é um outro desafio. Esse a gente tem tentado desenvolver, e o papel dos cartórios também é muito importante nesse processo, pelo banco de dados, pelas informações que a gente pode ter numa parceria com a Secretaria, para que a gente consiga fazer um cadastro único. O ideal seria até um cadastro único nacional, que também pode ser uma meta para a gente. Mas São Paulo sempre na vanguarda, a gente pode tentar viabilizar isso, está no meu radar, ou seja, a gente tem grupos trabalhando dentro da estrutura da Secretaria para que a gente consiga sincronizar esses cadastros todos dessas demandas que existem em vários municípios, evitando e trazendo de forma transparente e democrática o acesso à moradia. A regularização fundiária, Flávio, o parlamento, que às vezes nós culpamos de estar sempre à rabeira dos acontecimentos, dos fatos, ele deu um avanço considerável. Essa última lei da regularização tenta simplificar, tenta contemplar muitas hipóteses no sentido assim de alavancar, acelerar o processo de regularização. Eu acompanho o tema há bastante tempo, Naline, cada vez mais convencido de que isso é muito importante para o país como um todo. O primeiro contato que eu tive mais profundo foi até na legislação do PL 3057, que era de loteamento e que tinha um capítulo muito grande ali da regularização fundiária. A hora que a gente teve agora, em 2017, a 13465, que nós até no Secov participamos, os cartórios, ou seja, foi uma ação de muitos atores para colaborar numa legislação que trouxesse mais resultado efetivo. E essa legislação, a 13465, ela dá a possibilidade para a gente resolver inúmeros problemas. A parceria do Estado, através do programa Cidade Legal, com os municípios de São Paulo, dando suporte técnico, jurídico, ambiental, colaborando na solução dos impasses. O apoio dos cartórios, que é fundamental no processo, até porque, no primeiro momento, ele até tem um custo zero, mas ele alavanca no futuro possíveis e retornos que podem trazer para os cartórios, porque você pode até dizer, não, mas não recebe nada, trabalha de graça. Eu realmente não acho muito justo trabalhar de graça. Mas se a gente olhar no longo prazo e trouxer isso para valor presente, ou seja, quanto que um título hoje, que hoje nós temos milhões no Estado irregulares, se a gente deixa ele regular,
a matrícula, registrado. Isso vai trazer no médio e longo prazo também para os cartórios uma receita proveniente de novas comercializações, novos registros. Então, no longo prazo, traz para o cartório. Como eu disse, dos prédios antigos, sim, existem muitos problemas. E o que acontece hoje? Os prédios ficam abandonados, a gente vez ou outra vê um acidente que é lamentável, sim, e a gente não consegue e fica frustrado em não poder buscar a solução. E um centro de que São Paulo se orgulhava e hoje à noite é uma coisa triste. E não é difícil, Naline. Eu acredito que dá para construir uma solução e não precisa inventar. Sim. A gente pode buscar outras soluções que aconteceram em outras regiões do mundo. Como a gente está falando aqui de como é que Lisboa consegue preservar o seu patrimônio e a gente aqui, a hora que anda no centro da nossa cidade de São Paulo, tristeza, e vai no centro de Santos. Eu estive em Santos agora, recente, para entregar uma obra lá. Também. Campinas, várias regiões centrais em que a gente poderia buscar alternativas para preservar. Eu não estou defendendo aqui derrubar prédios históricos de maneira nenhuma, é preservação, mas é para preservar mesmo. Sim. Se a gente tomba o prédio e não pode fazer nada, a gente está abandonando o prédio. Paris, não é, o Flávio, que os prédios, a fachada é a mesma, lá dentro é o primeiro mundo, não é? Não é congelar, é dar vida. Mas nós temos que buscar caminhos para isso. Sim. A gente não pode dizer, olha, não pode, e fecha o prédio. Sim. E daí entra uma ocupação, vira um problema social, o problema social sem a solução e a participação do Estado traz um problema até daí de segurança, e daí a gente vê o que acontece nos centros, sim, de incêndio, de morte, e daí a gente fica lamentando. São Paulo nós temos tem que agir antes. Muitos exemplos desses. Pois é, nós temos que agir antes, conversando com o Corpo de Bombeiro, conversando com os órgãos de proteção de patrimônio histórico, encontrando soluções para licenciar projetos, seja através de uma flexibilização da regra, mantendo a segurança. Claro, não estou defendendo aqui que não tenha segurança, mas é melhor uma segurança boa e não ótima, se a gente conseguir viabilizar a ocupação, do que ter um prédio habitado de forma irregular, e existe essa pressão social, a gente sabe disso, sim, e a gente ocupando os prédios centrais, nós conseguimos trazer essas pessoas para perto, onde já tem a infraestrutura, equipamento público, trabalho, estudo e trazendo vida para os centros. Flávio, para que os nossos jovens, principalmente os jovens que estão ali nos 330 registros de imóveis do Estado de São Paulo, mais 10 estados da federação que, coligados com a Uniregistral, assistem esse programa, para que eles tenham uma ideia daquilo que os nossos aqui em São Paulo terão de fazer em termos de registro. Você tem algum dado, algum número? Eu sei que você já falou, mas é só para que eles saibam quantas unidades habitacionais estão nesse projeto dos 4 anos. São várias frentes de trabalho que a gente tem. Então tem uma ação muito forte na regularização fundiária que depende muito da ação dos cartórios mesmo. Isso a gente tem que ter, eu não sei exatamente quanto nós vamos conseguir, mas a meta é arrojada, eu quero multiplicar muito essas ações e a participação dos cartórios é fundamental. Sem os cartórios nós não vamos conseguir ter esse sucesso. Mas edificação nova, você já falou um número para nós. Qual seria? Nós temos uma ação da própria companhia da CDHU, a ideia é trabalhar com 40 mil unidades da CDHU, são 7 mil sendo entregas esse ano, mais 11 mil no ano que vem, a meta é 40 mil. Nós lançamos um programa novo que chama Nossa Casa, a meta é chegar em 60 mil unidades do programa Nossa Casa, nos 4 anos uma parceria da iniciativa privada, dos municípios, do Estado e um aporte de R$1 bilhão durante os 4 anos do Estado para que a gente fomente essa produção e outras 40 mil unidades espalhadas em algumas outras ações, que é o programa do lote urbanizado, das PPPs, de aportes mesmo do próprio Casa Paulista, como o cheque moradia, enfim, é um conjunto de ações para que a gente consiga multiplicar um orçamento que é grande, mas é limitado, para que a gente consiga, com esse orçamento, atender o maior número de famílias, que essa é a vontade do nosso governador. Sim. Quando a gente pega o programa de governo, que é a nossa diretriz, o compromisso que o governador assumiu durante o período eleitoral, é o nosso compromisso hoje. É dedicar todos os esforços para o cumprimento de todos esses compromissos. Flávio, há 2 setores que são fundamentais, e você sabe disso melhor do que eu, mas a mídia espontânea, ela prioriza, às vezes, a crítica, porque
A boa notícia é aquela que é cáustica, não é? Elogiar não entra no cardápio da mídia espontânea. Então, é muito importante que ela tenha uma participação, que tudo isso seja levado e que ela seja convidada a fazer propostas concretas, não é? E a academia. A universidade, ela tem 3 eixos. Ela tem que cuidar de ensino, de pesquisa e de extensão. Mas, às vezes, nós vemos a nossa universidade e as melhores, às vezes são autistas, ou seja, nós vivemos numa bolha, falando daquilo que nós gostamos, teorizando, dogmatizando, voando, né? E não fazemos nada de concreto. E a gente precisa ter, sim, Nanine, e essa ação também é importante. Trazer a academia para dentro, a gente tem feito isso, a estrutura toda nossa da secretaria tem feito essa interface também. Às vezes com a academia. promover um concurso, sabe, Flávio, o alunado, ele está nessa competitividade da sociedade de consumo, que é assim, que é um ranking, eu quero ser o melhor, eu quero... Então, às vezes um concurso com uma entrega de um diploma, de um prêmio, de uma menção, incentiva, né? Ele fica excitado a participar de alguma coisa e, de repente, tem ideias boas. Você pode ter um banco de ideias. Né? Eu estou trabalhando nessa linha, no tema que nós falamos há pouco, que é do cadastro. Certo. De trazer essa moçada toda na área de tecnologia, para que a gente consiga desenvolver alguns sistemas digitais, daquelas startups, aquela história toda, para ver se brota ideias e assim acontecem essas novas inovações com esse grupo de jovens com ideias inovadoras para trazer sugestões dentro do tema do cadastro. Nós já estamos fazendo nessa mesma direção, Aline, até desse concurso, e que não pode ser prêmio, que tem algumas restrições legais, mas um diploma, um reconhecimento público, isso já é o suficiente para as pessoas. Claro, né? E em relação à imprensa, a mesma coisa. Faz parte do processo na área pública de que as notícias que são publicadas são notícias de cobrança, notícias que muitas vezes não são boas, mas é do processo da notícia. Então tem que entender isso, manter uma relação próxima com os jornalistas, eu tenho feito também isso, entendendo que cada um tem que cumprir o seu papel e a responsabilidade daí tem que vir deles também, obviamente, com um problema, ouvindo os dois lados da história, mas faz parte do processo de geração de notícia e não é um problema do Estado de São Paulo. Isso não é uma característica do mundo. Eu ainda acredito que a mídia tradicional ainda é maior e tem uma penetração ainda mais importante do que a mídia digital. Ela está se articulando. Mas está crescendo. Mas, Flávio, você teve uma experiência muito grande, muitos anos na empresa privada, na iniciativa privada. Como é que foi o seu contato com os cartórios? Quais são as suas observações? Você teve problemas ou você teve... Como é que foi isso? Todo mundo tem problema com os cartórios. Mas é bom que os meninos vejam o que é a iniciativa privada, o que é o empresário, porque o empresário é quem mantém os empregos, é quem faz o Brasil funcionar. Enquanto que a população em geral, ela pensa hoje, mostrou isso nas eleições, o Estado é inflado, o Estado é paquidérmico, o Estado é caro. O Ives Gandra fala uma coisa muito interessante, o Brasil não cabe no PIB. Não é? Todos tiveram problemas com o cartório, como todos tiveram problema com a Caixa Econômica, todos tiveram problema com área A, B ou C. Mas o que é mais importante, Naline, eu sempre encontrei numa união da associação, enfim, das áreas que congregam essa união dos cartórios, até mesmo na corregedoria, como a gente teve no passado, contatos entre a entidade, quando você estava na corregedoria, buscando com os provimentos, levar soluções. Então, o que é mais importante, existem os problemas, claro, eu tive problemas também, mas a vontade política de junto, enquanto entidade representando, e as outras entidades também, de buscar soluções em conjunto, é o que faz o país crescer. Então, ao mesmo tempo que eu tive o problema, eu também encontrei nas associações e nas articulações feitas com vontade política a forma de buscar a solução. E o cartório, por mais que possa ser criticado por um grupo muito grande no país, ele traz segurança jurídica, e eu estou falando agora da área imobiliária, traz segurança jurídica para a indústria imobiliária como um todo. Então, ele tem que sim buscar sempre estar evoluindo,
inovando, atendendo essa nova forma do mundo de digitalizar, de inovar, de agilizar, de acelerar processos. E esse papel das associações estarem próximas do governo e de outras entidades e áreas e associações de classe também da área imobiliária é fundamental para que a gente minimize o problema. E cada vez mais a gente vá crescendo junto para prestar um serviço melhor para o nosso consumidor final, que é aquele cliente que compra aquele terreno, aquela casa, ou que faz a transferência do imóvel, ou que tem que fazer o inventário, enfim, todas as áreas e que o cartório participa, e eu estou falando aí da área habitacional, são tantas outras ações ou atividades que o cartório também acaba promovendo. Mas nessa área, essa interlocução e a colaboração das associações em relação a isso é muito importante para a gente melhorar lá no fim para aquela pessoa que mais precisa da gente. É uma série de desafios que a gente tem e é importante a gente sempre ter uma visão também nessa inovação, mas nunca perder de vista a nossa história, o que nós construímos, também as experiências todas que nós vivenciamos. Eu acho que o equilíbrio é o melhor dos mundos sempre, né, Aline? Isso vale para tudo. Então a gente ter sempre esse equilíbrio na construção do nosso objetivo, do nosso futuro. E se a gente faz isso com amor, com carinho, com dedicação, nós vamos ter mais sucesso do que se não fizesse assim. Pode ser que a gente não consiga tudo o que a gente quer. Aliás, eu acho que é muito difícil mesmo a gente conseguir tudo o que a gente quer. Mas a gente tem que buscar querer tudo. A gente tem que buscar ter uma ambição grande, uma ambição forte e dedicar para isso. Se não conseguir, faz parte do processo. Mas a gente tem que ter essa dedicação para conseguir, para querer tudo. E depois a gente vai ver o que a gente foi conseguindo com as dificuldades que a gente teve no caminho e tudo mais. Eu espero voltar aqui lá na frente e falar assim com alegria, olha, consegui fazer isso, aquilo, lembra aquilo que eu falei lá atrás? Nós conseguimos isso daqui, eu tive uma dificuldade, mas conseguimos encontrar o caminho com o apoio de vocês, com a tua experiência, com o apoio da associação, enfim, que a gente consiga fazer o máximo que a gente puder e que lá na frente, que essa ação e essa dedicação, noites mal dormidas, almoços que não aconteceram, jantares que a gente não fez, que a gente tenha lá na frente essa sensação de dever cumprido e que a gente fez a diferença na vida dessas famílias. Então, se eu conseguir fazer isso, eu já vou ter, na minha cabeça, no meu coração, ter cumprido essa missão que foi me delegada pelo governador desses 4 anos. Que maravilha! Nós estamos conversamos com o secretário estadual da Habitação, Dr. Flávio Amari, que tem um currículo magnífico, uma pessoa que tem experiência, mas, acima de tudo, não é a erudição, não é a expertise na matéria que ele agora está comandando para o Estado de São Paulo, mas é uma pessoa sensível, uma pessoa idealista. O São Paulo está muito bem servida, Flávio. E eu, como cidadão, observador, e seu amigo e admirador, eu estou muito contente de ver você à frente da habitação. Eu tenho a certeza de que a maior parte daquilo a que você se propôs vai ser realizado. E a ARISP, a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, a Uniregistral, que é o seu braço acadêmico, científico, estão à sua disposição. Você manda e nós cumprimos. Aline, muito obrigado, um prazer participar aqui com vocês. E eu preciso sim do apoio, obviamente. E como já pedi, e você já me ofereceu, ou seja, nós já estamos trabalhando junto, tanto a ARISP, quanto a Uniregistral, como você mesmo pessoalmente, com a tua experiência. Então eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui com vocês e quero voltar lá na frente com as ações que a gente conseguiu realizar. Mas obrigado a todos e a moçada que está acompanhando a gente tem que ter ânimo, a gente tem que ter dedicação em tudo que a gente faz e fazer a diferença no futuro.